Muito bem, estamos conversando com o professor Mohamed Nadi, professor visitante de Relações Internacionais, Oriente Médio e História do Terceiro Mundo na Universidade Federal do ABC Paulista. Um papo inteligente, observações pertinentes, análise muito bem consistentes em cada ponto da relação Estados Unidos-Israel, relação Israel-Europa, relação Israel com o mundo árabe, o olhar de cada nacionalidade para cada nacionalidade. E nós entendemos um pouco toda essa teia de relações entre os países e o que cada um pensa e o que poderia, né, ser feito para que todo esse problema fosse resolvido. Mohamed, uma última pergunta. Você falou aí da preocupação da China em crescer, e isso já é fato, a gente já percebe isso no cenário mundial, a China ocupando o espaço que outrora pertencia aos Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos tentem fortalecer o seu controle sobre o mundo, ser o xerife do mundo, mas as estratégias utilizadas pela China nas últimas décadas, a meu ver, têm surtido mais efeito, porque tem trabalhado o lado econômico. E aí você citou muito bem a Rota da Seda. Eu lhe pergunto, as reservas de petróleo e gás natural no mar, na faixa de Gaza, pode ser entendido como um fator da guerra? Por que esse olhar tão ambicioso de Israel para a faixa de Gaza? Estaria por trás disso essas reservas? Bem, Lumiel, eu tenho ouvido, né, ultimamente essa questão, gás, tem poços de gás natural em Gaza. Pode haver, Lumiel, mas, muito sinceramente, até pode. Não digo que não está, mas eu pergunto, não sou geólogo, não tenho já dados na mão, relatórios de as pesquisas que foram feitas ali, quantidade, etc., ainda não tenho, nem. Mas eu pergunto, uma pergunta de um leigo, né? Então, está lá no Mar de Gaza e não está no Mar do Israel, quer dizer, o gás está aqui, não está aqui, quer dizer, também é uma pergunta que eu coloco, né? Mas também houve também uma divisão lá com o Líbano também, eles fizeram um acordo sobre também exploração do gás, né, no alto mar e tal, já fizeram com o Líbano, tudo bem. Mas nada impede que também está ali, né, uma riqueza, tá, mas mesmo esse ponto, que vamos dizer que vai encontrar, né, um grande jazidas de gás natural e amanhã de petróleo, etc. Mas tudo bem, pode ser, mas não é, no meu ver, não é o determinante, né? Não é, e nunca. Porquê? Porque por uma simples razão, o que você, num Estado, né, o que você prefere? O que você vai, digamos, vai priorizar num Estado? Como um Estado, o que você prioriza? Prioriza só o lucro, o proveito ou a segurança estratégica do seu Estado? É segurança, porque segurança é uma coisa permanente, estratégica, é uma segurança estratégica. O que você... Então, mesmo vamos supor que existam grandes jazidas e que o Israel, algumas corporações internacionais querem explorar ali, que o gás natural podia ficar na mão do Hamas. Isto é uma leitura
para mim, muito minimalista e muito pouco fundamentada, né? Porque, entende? Então, não parece. O que me parece, né, por mais que esse elemento é importante, existe a questão política. Né? E a questão política está lá. E essa o cerne da questão. Né? O resto são detalhes, pormenores. É sal e açúcar. Agora, o que está no cerne da questão é a questão, digamos, política. O que fazer com os territórios palestinos e com os palestinos. E isso que tem que ser resolvido. Então, ocupando, vamos dizer que Israel agora vai ocupar, sei lá, vai ocupar Gaza inteira, vamos supor, né? O que é impossível, né? E vai ficar com essas riquezas de gás natural, etc. Mas e o futuro? Como é que vai ser? Quem que garante futuramente os ataques, a guerra, retaliação, etc. Como é que você vai assegurar tudo isso no futuro? Veja, olha bem o que aconteceu outro dia no Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. Um navio israelense foi puxado e atacado pelos rebeldes do Iêmen, por exemplo. Então, como é que você vai... Quer dizer, isto não está... É muito mais complexo do que parece. Quer dizer, você até pode ficar e explorar e ocupar, etc. Mas e amanhã? Daqui 20, 30, 50 anos, como é que você vai garantir a tua segurança? Né? Aí é o que está. E tem outro aspecto. E, portanto, né, Lumière, só para respondendo, isso é um elemento que pode, mas não é o determinante, digamos, nesse tal. Eu acho que há elementos políticos de segurança, né, que são muito mais, né, digamos, relevantes, né, que têm que ser respondidos e resolvidos. Né? Então, tem esse elemento. Portanto, o que eu vejo, tem um ponto muito interessante agora, Lumière, que pouca gente não tem visto, que é, para além do cenário internacional, o sistema que está mudando, né? Cada vez mais multipolaridade, etc. Ficou claramente que nós temos uma polarização à escala planetária entre o Ocidente, né? Como dizem em inglês, né? The West and the rest. Né? O Ocidente é o resto do mundo, que é, vamos chamá-lo, sul global. Né? Então temos essa polarização relativamente à questão, pela primeira vez, uma polarização planetária relativamente à questão da Palestina. Né? Por causa da questão palestina. Né? Então, temos essa divisão no mundo, essa racha, podemos dizer, no mundo, a nível planetário. E, para além disso, né, há uma tendência cada vez mais de emancipação desses países. Há em África, na América Latina, na Ásia, etc., que estão, digamos, sentindo, né, essa hegemonia, né, do Ocidente, que se mantém desde séculos, né? E basta olhar o que acontece no continente africano, né? A instalação e penetração dos russos, do grupo Wagner, expulsão dos franceses da África Ocidental, etc. São elementos muito, muito importantes para tomar em conta, para ter uma visão global do cenário internacional. Então, nós temos essa mudança, temos um mundo que está a ficar contra o Ocidente, praticamente, né? Não está de acordo, quer se emancipar, está descontente com o desrespeito do direito internacional, porque o mundo vê, então os ocidentais apoiaram a Ucrânia para se defender, mas não apoiam, digamos, palestinos para a sua autodeterminação, né? Nunca ficaram ao lado. Então, tem esse elemento, né? Por mais que também aqui digamos, os partidários, né, de Israel, etc., dizem, não, mas o culpado foi
foi diferente. Quem atacou foi Hamas e tal. Sim, tudo bem, foi. Mas, digamos, o problema não começou em 7 de outubro. Isso é fundamental para nós entendermos. Por mais que discordamos com o ataque de 7 de outubro. Não está, aqui não é uma apologia com ideologia de Hamas. Não. Ninguém quer a guerra. Como te falei, eu queria que o problema seja resolvido numa tarde e cada um vive na sua vida. Né? Só que isso não está acontecendo. Então, nós temos esse cenário internacional de novas potências, Rússia, China, né, que estão ganhando, e outros países do Sul que estão ganhando pujança econômica. Então, cada vez mais tu tens países que se tornam economicamente competidores, eles vão competir com a economia do hegemon, isto é, dos Estados Unidos, do Ocidente. Antigamente só tinha produtos, né, digamos, do Ocidente, fabricados na Alemanha, França e tal. Hoje tem outros produtos, né? Tem celulares feitos na Índia, na China, né? Marcas do Sul, tem carros, né? Nos países do Sul, muita mercadoria que está a competir com o produto, né? Da tecnologia, né? Digamos, do Ocidente. Então, em termos econômicos, se você antigamente, há 50 anos, em que a tecnologia era restrita no Ocidente, hoje está cada vez diminuindo. Os países estão aumentando, estão se tornando cada vez mais tecnológicos, etc. E tudo mais. Então, há uma mudança global. Há mais competição. Entende? E mais força. E cada vez que os países se tornam mais fortes, eles querem se emancipar. Eles querem tornar independentes politicamente também, não só a economia, mas também ter, ou seja, aquilo que nós chamamos pela soberania, ou seja, serem soberanos. Entende? E isso é fundamental. Então, tem esse elemento e depois tem outro, muito importante, que tem que ser visto a longo prazo. Não é só 10, 5 ou 10. Eu digo 20, 30, 50 anos. A própria guerra, ela mudou. Entende? Hoje tem tecnologia, a nanotecnologia, ela transformou, digamos, o armamento, por exemplo. Hoje tem drones, Lumière. Drones, um pequeno drone que voa e que pode fazer estragos, por exemplo. Então tem isso. Então, digamos, as armas que são mais precisas, que são, digamos, dirigidas, que são mais mortíferas, né? E precisas, mudou tudo isso. E vários países estão fabricando isso. Está a entender? Tu tens países que estão fabricando armamento. Há 50 anos não havia isso. Todo mundo comprava armamento no Ocidente. Hoje não. Qualquer pessoa pode armas, sei lá, em vários países que estão. Então, o Irã, por exemplo, a Turquia, então, Índia, então, China, então, Rússia, que é o grande fabricador de armas. Então, tem cada vez mais países que querem também emancipar nesse sentido. E isso vai mudar o próprio, como eu disse, o equilíbrio da guerra, a natureza da guerra, né? E vai tornar cada vez mais a segurança internacional muito, muito vulnerável. E por isso que não é só, digamos, a guerra que vai resolver, não é só a violência que vai garantir, né, digamos, a nossa segurança. Tem que haver outro modelo para garantir, não é apenas segurança de cada Estado, mas a segurança global. Por quê? O que tivemos há 3 anos? Tivemos Covid, uma pandemia. Qual é o impacto desta pandemia? Ela nos colocou em casa, no quarto. Todo mundo no quarto. O que nos garante? Este é o grande desafio da humanidade. O que nos garante daqui a 20, 30 anos uma epidemia
que vai nos colocar novamente no quarto, não em 2 anos, mas não sei quantos anos, que não podemos sair casa. Como é que a economia muda? Então, esses elementos têm que serem bem ponderados. E por isso que a guerra hoje quase não vai fazer sentido. E qualquer pessoa que aposta nesse sentido, isso não é sustentável no longo prazo. E tem alguns ainda malucos que falam sobre o uso da bomba nuclear, aqueles ministros, né, de Israel. Mas como é que você vai utilizar bomba nuclear? Como? O Israel é um Estado que está ali vizinho com vários países. Contra quem vai utilizar a bomba nuclear? Isso não vai ter efeito, impacto sobre Israel, sobre os israelenses? Não vai haver outros países que vão retalhar, por exemplo, com outra coisa? Então, como é que você vai garantir a segurança? Então, esses elementos, com as pessoas, né, digamos, desatentas, né, que não consideram, acham que o problema é isso. O problema é muito maior do que os palestinos, Hamas e Israel. A Palestina, nessa questão, eu digo, vou dizer, é quase um detalhe nisso, é uma simbologia palestina, apenas uma representação dos desafios globais do mundo. O mundo inteiro tem que enfrentar esses grandes desafios. Entende? Então, aquela ideia lá do George W. Bush, da guerra infinita, lá depois do 11 de setembro, isso deu errado. O que aconteceu no Iraque? Derrota. O que aconteceu no Afeganistão? Viu, há 2 anos atrás, como é que saiu os americanos? Fugindo, lembra? Então, são esses elementos. Então, e daí, né, essa leituras que eu vejo, não, temos que esmagar, erradicar. Não tens como. Não, como é que você vai erradicar? Então, erradica Hamas, ok. E depois, com os palestinos, o que vai fazer? Também vai erradicar os palestinos, também. Lá de Cisjordânia, o que vai fazer com eles? Erradica, expulsa também. Então, e mesmo expulsando, vais conseguir garantir a segurança depois disso? Então, são esses elementos que eu vejo que, enfim, existe muita amálgama, sabe, à volta disso, e tem um olhar que há ali. Não, ali é um pequeno pedaço de terra, né, que é Palestina e Israel. O mundo ele é global. Então, vamos mais adiante. E o que vai fazer com segurança lá no Mar Vermelho e no Golfo do Hormuz, por exemplo, no Estreito do Hormuz? Como é que vais garantir? Imagina uma guerra global. Então, e os ataques contra navios comerciais, petrolíferos? Como é que vai se garantir? Como é que vamos garantir a segurança internacional? De todos nós, inteira do mundo, o mundo inteiro, passa pelo Mar Vermelho, pelo Canal do Suez e pelo Estreito do Hormuz. Alguém tem que garantir isso. Quem é? Um polícia único, omnipresente em todo lado, que vai... Impossível isso. Então, são esses aspectos que têm que serem respondidos, refletidos, porque, ao contrário, isso não está nada a ver com 2023. Estamos aqui falando de que vai acontecer daqui 20, 30, 50 anos. É? Então, é isso. Eu creio que isso passa por uma revisão geral, né? Por uma, digamos, uma valorização, né, do direito internacional, dos valores universais, da paz, da estabilidade, né, da cooperação, né, internacional e pela cultura da paz. Então, isso, porque os desafios são globais. E hoje não é um país sozinho que consegue
enfrentar um problema. O enfrentamento tem que ser global, né? Então, tem que ser. Então, não vale a pena, né, dizer, não, mas esmagar. Isto são coisas de filmes. É muito filme isso. Sabe aqueles filmes lá que a gente via nos anos 50, 60, lá do western, e dos americanos a matar índios, né? Filmes de Hollywood, e tal, lá vai o branco mata toda a tribo índio, e ocupa, né? O índio que é o mal, etc. Isto já acabou, já não é mais isso. Você não vai com seu cavalo e vai matar, né, os membros da Hamas, quer dizer, digamos, os índios. Mas curioso, é que lá está, essa representação de que o outro não é um humano. Isto remete, né, digamos, a toda uma cultura, né, americana sobre os outros, etc., nos filmes hollywoodianos, sobre nativos, indígenas, né, etc., que eram sub-humanos. Infelizmente, muita gente está vindo olhando com esse olhar de que os palestinos, os outros, são sub-humanos, não são humanos. Então, isto é muito perigoso. A desumanização é extremamente perigosa. Quando você desumaniza o outro, você está desumanizando a si próprio. Você está dizendo que eu sou humano completo, pleno, o outro não é. Isto não é o caminho. Alguém veio desumanizar antigamente, fazer trouxa do resto dos chineses, isso acabou. A China é uma potência hoje. A Índia há 50 anos era uma colônia britânica. E como é que a Índia está hoje? Cadê a Grã-Bretanha, o grande Império Britânico? É história. Então, temos ciclos, né? Então, tem esses desafios, temos também desafios de valores, né? Ideológicos, o aumento da extrema-direita, do extremismo, de pessoas que pensam que podem resolver tudo pelas armas, pela violência. Eu acho que não. Isso é, no meu ver, é mera fantasia, né? Então, e qualquer, digamos, alguém que embarca, ele não se percebe nada, né, do mundo e da complexidade do mundo. Então, eu acho isso, Lumière. Estamos concluindo o nosso papo com o professor Mohamed Nadi. Professor Mohamed, ele é professor visitante de Relações Internacionais, Oriente Médio e História do Terceiro Mundo na Universidade Federal do ABC Paulista. E foi uma enorme satisfação trocar informações, aprender, ouvir. Professor, eu passo para você fazer suas considerações finais, amigo. Lumière, muito obrigado pelo convite. Eu, neste momento, né, de mundo difícil, né, desafios globais, etc., né, esse ambiente de guerra, de banalidade do mal, né, de desumanização de outro, eu só desejo que haja, digamos, uma espécie de uma espécie de retoma de consciência, né, sobre o que nós, como humanidade, o que nós, né, queremos da vida em comum, né, como comunidade internacional e como civilização. Então, eu creio que isso é o meu desejo. Então, os desafios são enormes, né, como eu falei, e o grande desafio é, sobretudo, essa negação de outro, essa negação da alteridade, essa, digamos, desumanização de outro, essa tendência, né, de aniquilação, da crença de que apenas com a violência eu posso
resolver, posso me mentir, né, hegemônico, etc. Isso não é o caminho. Então, eu acho que o mais sensato é uma cultura da paz que nós temos, que nos leva, né, a, enfim, que nos devolve um pouco da humanidade, né, de empatia e de para conseguirmos fazer a nossa missão como humanidade nesse mundo, né? É isso. Estamos chegando ao final. Quero agradecer ao professor Mohamed Nadi. Estaremos outras vezes aqui, porque nós vamos amarrar um laço aí, né? Rio Grande do Norte com o ABC Paulista, Mossoró em especial, com o professor Mohamed Nadi, e iremos gravar outros programas aqui com outros assuntos do seu interesse. Eu quero agradecer a cada um, a cada uma que nos acompanha, e agradecer ao professor pela sua participação, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a gente possa cultuar a paz, o respeito, a solidariedade e, acima de tudo, tentar resolver os nossos problemas nas nossas relações, mas também torcer para que as autoridades, para que as lideranças mundiais possam enxergar um ao outro e a si mesmo com esse olhar que o professor colocou aí. Não existe alternativas para a sociedade se não for sentar à mesa e discutir política. Pode ser com um cafezinho, pode ser com chá, depende só de como nós vamos enxergar o outro e como o outro vai nos enxergar. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima semana.